Então, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a gente vai continuar nossos estudos aí das atividades que vieram no envelope. Quer dizer, que foram no envelope para vocês. Então, ampliação e redução. Então, para a gente entender melhor o que é ampliação e redução, a gente vai ver a partir de exemplos, tá? Então, tem lá o primeiro exemplo, que é observa os polígonos construídos nesse plano cartesiano. Então, tem o plano cartesiano aqui e tem aqui essas figuras. Então, tem A, B, C, D, E, F, G, H. Então, vamos responder algumas questões sobre elas agora. Letra A. Esses polígonos apresentam a forma de qual quadrilátero? Então, eles têm forma de retângulos, né? A letra não tá uma das melhores, mas tá aí. Letra B. Escreva as coordenadas dos vértices do polígono ABCD. Então, aqui é o polígono ABCD. Então, o vértice A, o vértice é esses cantinhos, tá? Então, aqui é um vértice, aqui no ponto A. Então, o ponto A, suas coordenadas são... Ó, o X, lembrem que o X é aqui e o Y aqui em cima. Então, o X do A é 1. E o Y do A também é 1. O ponto B tá aqui. O X do B é 3 e o Y do B é 1. Então, 3 e 1. O ponto C tem o X igual a 3 e o Y igual a 2. Então, 3 e 2. O ponto D tem o X igual a 1 e o Y igual a 2. Então, 1 e 2. Na letra C, ele pede assim, agora escreva os vértices do polígono EFGH. Então, o ponto E, né, os vértices aqui desse, então, o ponto E aqui. Então, o ponto E tem o X igual a 3 e o Y igual a 3 também. O ponto F aqui, o vértice F, ele tem o X igual a 9 e Y igual a 3. Então, X igual a 9 e Y igual a 3. O ponto G tem o X igual a 9 e o Y igual a 6. Então, 9 e 6. E o ponto H tem o X igual a 3 e o Y igual a 6. Então, 3 e 6. E na letra D, pede assim, o que é possível perceber em relação às coordenadas de ABCD? Deixa eu pegar até outra cor aqui. Vamos ver. No ponto A, a gente tem 1 e 1, né? No ponto E, a gente tem 3 e 3. No ponto B, a gente tem 3 e 1. E no ponto F, a gente tem 9 e 3. O que a gente pode ver aqui, ó? Não dá para perceber que isso aqui, o A, que tipo, o E, a partir do A, foi multiplicado por 3, porque, ó, 1 e 1, se a gente multiplicar por 3, vai ficar 3 e 3, que é o ponto E. Se a gente multiplicar o ponto B por 3, tem o 9, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 3, que daí é o ponto F. Se a gente multiplicar o ponto C, ó, por 3, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 6, que daí é o ponto G. Se a gente multiplicar o ponto D por 3, vai ficar 3 e 6 aqui, que é o ponto H, que é 3 e 6. Ou seja, que essas coordenadas foram multiplicadas por 3. Vamos colocar aqui em vermelho. Então, foram multiplicadas por 3. Isso aí. Vamos para a próxima. Letra I. O que aconteceu com as medidas dos lados de ABCD para EFGH? Vamos ver aqui. Vamos ver o retângulo aqui, ABC. Esse lado aqui tem a medida igual a 2. E esse outro lado aqui tem a medida igual a 1, né? Vamos pegar como unidades aqui. Então, tem 2 unidades aqui e 1 unidade aqui. Aqui no retângulo EFGH, essa medida aqui
tem quantas unidades? Tem quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. E aqui tem quantas unidades? Tem 1, 2, 3. O que a gente pode perceber aqui também? Ó, aqui, essa aqui de 2 foi para 6 e de 1 foi para 3. Ou seja, foi multiplicado por 3 de novo. Hoje a gente pode também colocar que foi triplicado. Então, as medidas dos lados foram triplicadas. Letra F. O que aconteceu com as medidas dos ângulos de ABCD para EFGH? Os ângulos são esses aqui, né? Lembre que quando tem um ângulo assim, ele é um ângulo reto, né? É um ângulo de 90 graus. Aqui todos têm 90 graus, tá? Sempre quando tem tipo uma quina, quando tiver assim, ele vai ser de 90 graus, tá? Se for um desenho, né, feitinho com régua e tal. Então aqui, ó, também é 90 graus. Aqui é 90 graus, aqui também, e aqui também. Ou seja, o que aconteceu de um desenho para o outro, né? No caso, eles permaneceram iguais. Então, os ângulos aqui, as medidas dos ângulos, permaneceram todos com 90 graus. Então, observação. Note que o quadrilátero EFGH é uma ampliação de ABCD, ou seja, né? Esse aqui foi ampliado para o EFGH. Hoje a gente também pode dizer que o ABCD é uma redução do retângulo EFGH, ou seja, a partir desse retângulo maior, ele foi reduzido para esse menor. Só que aqui na digitação você tem um erro, tá? Aqui diz que ABCD é uma ampliação de EFGH, mas não é ampliação, tá? Então arrume ali que isso aqui é uma redução e não uma ampliação. Então, esse é o primeiro exemplo, vamos para o segundo. Então, tem aqui. Agora, compare essas figuras observando a quantidade de quadradinhos no interior delas, a forma, a medida dos lados e a medida dos ângulos. Depois, responda as questões propostas. Então, a gente tem aqui, parece um X, né? Então, tem a figura original aqui em rosa, que é nomeada com a letra A. Tem a figura B, que é menor, a figura C e a figura D. Só vamos olhar. Os ângulos aqui, ó, são todos iguais se a gente for ver, tá? O ângulo não importa assim, ó, que nem aqui, essa aqui é uma figura original, né? Essa aqui foi reduzida. O ângulo não importa se o tamanho dos lados for maior ou menor. O ângulo não muda nesse sentido, tá? Então, o ângulo aqui pode ser igual ao ângulo aqui, e nesse caso é. Então, os ângulos aqui são iguais. Se a gente for contar aqui o número de unidades que tem em cada lado, né? Então, aqui tem deixa eu pegar uma caneta. Aqui tem uma unidade, ó, que a gente pode dizer que é uma. Aqui tem 2. Aqui na figura B, a gente só vê uma unidade. Na figura C, a gente tem 1, 2. E na figura D, a gente tem 1, 2, 3. Tá? Só pra gente ir analisando esses pontos. Vamos lá para as questões. Letra A. Quais têm a mesma forma? Todas têm a mesma forma, né? Todas são parecidas. Então, todas a resposta. Vamos para a letra B. Com relação à medida dos lados, o que aconteceu com a figura original A para a figura B? Então, vamos analisar. A gente já viu um pouco ali no início, né? Então, ó, esse lado aqui tem uma unidade, 2. Aqui também tem 1, 2. Então, em todos os lados aqui vão ter 2 unidades. Se a gente for analisar aqui na figura B agora, a gente só vê uma unidade aqui, uma unidade aqui, uma unidade aqui. Ou seja, aqui na figura original tem 2 e na B tem 1. Então, na figura B, ela foi reduzida da original. Então, a medida dos lados foi reduzida à metade, né? Porque 1 é metade de 2. A metade dá
original. E em relação à figura C. Então, na figura C, a gente vê aqui, ó, 1 unidade, 2 unidades. 1 unidade, 2 unidades. Então, aqui tem 2 unidades, aqui tem 2 unidades. Aqui também tem 2 unidades de cada lado. Ou seja, todas as medidas dos lados têm a mesma medida que da original. Então, a medida dos lados é a mesma da original. Em relação à figura D agora. Na figura D, a gente pode ver aqui, ó, 1 unidade, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, na figura original tem 2 unidades e na figura D tem 1 unidade a mais. Então, a medida dos lados da D é 1 unidade a mais que a original. Letra C. Com relação à medida dos ângulos, o que aconteceu da figura A para a figura B? Ou seja, aqui eles vão permanecer iguais, tá? Eles continuam com a mesma medida. E da figura A para C também, né? Continua igual os ângulos, com a mesma medida. E da figura D também vai continuar com a mesma medida. Então, vamos para algumas observações a partir disso, tá? Então, ali, observe que a figura B é uma redução de A, certo? Então, a figura B foi reduzida a partir da figura A. E D é uma ampliação da figura A. E a figura C, ela é uma reprodução original, da original, porque elas são exatamente iguais. Então, aqui, ao reduzirmos ou ampliarmos as figuras, obtemos outras semelhantes à original. Então, todas essas aqui são semelhantes, tá? A B e a D. E ao reproduzirmos uma figura, obtemos, aqui tem um erro. Ao reproduzirmos uma figura, obtemos outra congruente à original. Então, a C é congruente à figura A. Então, como as medidas são iguais, a medida dos lados são iguais, e os ângulos são iguais, é congruente. Se a medida dos lados não foram da mesma medida, né, foram medidas diferentes, mas os ângulos forem iguais, aí são figuras semelhantes. Então, é isso que quer dizer. Próximas observações. Tá, pessoal, aqui tem um erro de digitação, ó. A figura reduzida, tá? Reduzida. Mais uma observação. A figura ampliada teve todos os lados aumentados da mesma forma, 1 unidade a mais, que é no caso aqui da figura D. A figura reduzida teve todos os lados reduzidos da mesma forma, metade, que é a figura B aqui. Porém, a medida dos ângulos correspondentes permaneceram as mesmas. Então, os ângulos aqui são de mesma medida. Na figura reproduzida, que é o caso do C, todos os lados permaneceram do mesmo tamanho que a original, e os ângulos também. Então, outras observações aqui importantes. Então, ó, 2 polígonos são congruentes se têm lados correspondentes com a mesma medida e ângulos também correspondentes com a mesma abertura. Então, eu quero que vocês assinalem bem, sublinhem, passem em marca-texto, essas coisas. Quero que vocês destaquem bem essas 3 observações aqui. Outra, em uma ampliação ou redução, a forma e os ângulos não alteram, porém o tamanho da figura aumenta ou diminui de forma proporcional. Então, aqui não vai, aqui de um lado vai ter 2 e o outro vai ter só 1. Senão não vai ficar proporcional, vai ficar um outro desenho. Outra observação. 2 polígonos são semelhantes quando os lados correspondentes têm medidas proporcionais, dobro, metade, triplo, entre outras. E os ângulos correspondentes são congruentes, de mesma medida. Então, eu quero que vocês destaquem bem essa parte aqui, ó. Sublinhem bastante. Marquem ali com um marca-texto, fazem uns asteriscos, que isso aqui é muito importante vocês saberem. Então, aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, né? Então, tem a número 1, que é o desenho do barco aqui, o barco A e o barco B.
vocês vão ter que responder essas questões aqui. Letra A. O que aconteceu com as medidas dos lados correspondentes do barco A para o barco B? Letra B. Podemos afirmar que a medida de todos os lados do barco B foi reduzida à mesma proporção? C. Eles são congruentes ou semelhantes? Explique sua resposta. Então, aqui vocês têm lá a folhinha para entregar com essa imagem e com essas perguntas. E vocês também receberam só esse desenho aqui dos barquinhos para vocês copiarem no caderno, né? Espero que vocês estejam copiando no caderno também. E a segunda questão é dessa figura aqui também. Mariana construiu o quadrilátero ABCD no primeiro quadrante desse plano cartesiano. Letra A. Que quadrilátero ela construiu e quais são as coordenadas dos vértices do quadrilátero ABCD? Então, vocês vão ter que falar que figura que é e os vértices, né? Os pontos aqui ABCD. Letra B. O que vai acontecer se Mariana multiplicar por 2 cada uma das coordenadas dos vértices desse quadrilátero? Escreva as novas coordenadas e construa um novo quadrilátero. C. O novo quadrilátero é congruente a ABCD? Justifique sua resposta. Essa número 2 eu vou fazer com vocês, tá? Mas a número 1 vocês vão ter que fazer sozinhos. Então, ó, que quadrilátero ela construiu? Tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todos os lados têm a mesma medida. Quando tem todos os lados de mesma medida, é um quadrado. E agora vamos escrever os vértices, né? Os pontos. Então, o ponto A tem o x igual a 2 e y igual a 1. Então, 2 e 1. O ponto B tem o x igual a 5 e o y igual a 1. Então, 5 e 1. Letra C, ponto C, tem o x igual a 5 e y igual a 4. Então, 5 e 4. E o ponto D tem o x igual a 2 e o y igual a 4. Então, 2 e 4. E na letra B, pede assim, o que vai acontecer se Mariana multiplicar por 2 cada uma das coordenadas dos vértices desse quadrilátero? Escreva as novas coordenadas e construa um novo quadrilátero. Então, eu vou fazer um ponto semelhante ao ponto A, tá? E vou chamar esse ponto de E. Então, se a gente multiplicar por 2 as coordenadas aqui do ponto A, 2 vezes 2, o x então vai ficar 4, e o y, 2 vezes 1, 2. Então, essa aqui é a nova coordenada. Ponto F. Se a gente multiplicar por 2 aqui o 5, a gente vai ter o 10. E multiplicar o 1 aqui, a gente vai ter 2. Ponto G. Se a gente multiplicar o 5 aqui por 2, a gente vai ter 10. E se multiplicar o 4, a gente vai ter 8. E o ponto H, se a gente multiplicar aqui o ponto D por 2, a gente vai ter 4 e 8. Então, essas são as novas coordenadas se a gente multiplicasse os pontos aqui, tá? Eu só coloquei outras letras pra gente diferenciar. E agora a gente vai ter que construir esse novo quadrado. Então, o ponto E tem o x igual a 4, né? Então, se x igual a 4, vai ser 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4 para cá. E vai subir 2 unidades para cima. Então, o ponto E tá aqui. O ponto F, o x igual a 10 e o y igual a 2. Então, 10 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 2 para cima, né? Então, vai estar aqui o ponto F. O ponto G tem o x igual a 10 e y igual a 8. Então, vai ficar aqui no 10 também. E o y igual a 8. Então, vai vir aqui em cima, ó. Vai subir 8 unidades para cima. Então, aqui é o ponto G. O ponto H tem o x igual a 4. Então, 1, 2, 3, 4. E o y igual a 8. Então, 8 unidades para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai estar aqui o ponto H.
Então, vamos ligar os pontos aqui. EF, GH, ou GH, FG, né? GH agora, e HI. Então, esse aqui vai ser o novo quadrado se a gente multiplicar os vértices do ABCD. E na letra C pede assim, o novo quadrilátero é congruente a ABCD? Lembrem que congruente tem que ter a mesma medida dos lados. E aqui tem a mesma medida dos lados? Ó, o quadrado ABCD tem aqui a medida do lado igual a 3. E o novo quadrado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui a medida de lado. Então, eles não têm a mesma medida de lado, então eles não podem ser congruentes. Mas os ângulos são iguais, tá? Permanecem iguais. Então, aqui não é congruente. Não é congruente. Porque os lados não têm as mesmas medidas. Eles podem ser semelhantes. Quando eles são semelhantes, eles podem ter as medidas dos lados diferentes, tá? Então, a gente pode dizer que também eles são semelhantes. Então, é isso aí. Então, fica só o número 1 para vocês fazerem, que eu acho que agora ficou tranquilo. Se tiverem dúvidas, me perguntem.